2 horas em ponto, Aninha. Quinto sinal tocou. Vamos sentir aquele cheirinho do campo? Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Márcio Fernandes. Você tá bem? Cheiro do campo com sol, sem aquela chuva forte que cai em alguns estados, que insistem em dificultar a agricultura, como no Pará, por exemplo, que aliás é um grande produtor de mandioca. Ao vivo, Joel. Mandioca, é? Boa tarde, hein? O assunto é mandioca hoje? O assunto é mandioca, Aninha. Você conhece a amarelinha, a branca? Adoro. Adora? Sim, Você já plantou mandioca, Márcio? Aipim na minha Mas terra. eu já plantar não, mas eu já colhi. Aliás, a maior parte a arranca, mandioca. né? Arrancar é fácil, né? Na verdade. Você sabe como planta mandioca? Ela é o pedaço mesmo da mandioca, né? O caule, né? O caule dela, Você né? pega o caule É. e corta em várias partes. Isso. E aí quando, você vai... Isso. Quando você corta, você libera as gemas laterais Isso. para germinação ou para o nascimento. Só para é uma cultura inútil, mas nunca é uma curiosidade. A mandioca e outras plantas, ela tem um hormônio na parte de cima, chama meristema apical. Que isso? E esse hormônio, Ana, escuta aqui, esse hormônio ele é liberado da parte de cima para a planta inteira. Então, quando existe aquela ponta, parte de cima da planta, aquelas gemas laterais são impedidas de nascer. Tá vendo? Olha aí, ó. Quando você corta a ponta da planta, você elimina esse hormônio, aí aquelas gemas começam a nascer. É a mesma coisa que acontece com a cana. Quando você corta a ponta da cana e a coloca no chão e a enterra, ela brota pra caramba. Porque você tirou aquele hormônio lá da ponta que estava impedindo o nascimento daquelas gemas todas laterais. Cada nozinho, sabe aqueles nós? Aqueles gomos da cana. Isso, gomo. O bambu é a mesma coisa. Mesma coisa, exato. É naqueles gomos em que há a brotação. E essa brotação só ocorre se você tirar a ponta da planta. Tá vendo como Ô, o Joel louco, entende de mandioca? Sobrou alguma coisa pra você viu? falar de Viu? mandioca Você acha que eu sou ainda, Márcio? mandioqueiro, Acabou? A minha sorte é que eu venho falar de produção, de Você acha que eu sou mandioqueiro, venho falar de exportação, de mercado interno, senão a gente tá ferrado, Você viu? tá brincando que exporta mandioca? Sim. Farinha. Claro que o mercado, o nosso maior consumo, né, Joel, é o mercado interno, né? Mas a gente sim, até porque a gente tá falando de uma planta, na verdade, que tem a sua gastronomia no dia a dia, feita hoje, né, nos lares brasileiros, dos mais comuns aos mais requintados e também na alta gastronomia. Sim. Né? Muito utilizada a mandioca, que tem inclusive uma versatilidade, eu diria, né? Porque ela pode ser feita a farinha d'água, farinha seca, a temperada, a polvilho doce, polvilho azedo, aquela mandioca chips, né? Tem muito, que é boa. Tá muito na moda esse negócio, É né? assada, É né? fit. Ela é assada. Assada, é uma delícia. Exatamente. Eu gosto Então, muito assim, no café da manhã de mandioca. Isso. Cozida, assim, É um joga uma carboidrato manteiga e um sal em fantástico. cima, ó. É É um Espetacular. carboidrato fantástico. Sabe quem é o maior carboidrato complexo. produtor mundial de mandioca? O Brasil? O Brasil já foi, nos anos 70, na Perdemos verdade. a Um vaga país pra da quem? América do Sul, com certeza. É a Nigéria, Joel. Você na tá verdade. brincando. É, a Surpreendente. Nigéria, tá vendo? A Nigéria em primeiro lugar, depois em segundo a Indonésia, a Tailândia e depois o Brasil em quarto, que já foi, como eu disse, lá nos anos 70, em primeiro lugar, o maior produtor. É uma cultura muito plantada até hoje pelos indígenas, né? E a Verdade. agricultura, começou principalmente, né? Os portugueses conheceram, né, a mandioca chegando aqui e ao mesmo tempo a gente tem uma disseminação. Eu falei do Pará, na verdade, logo na minha primeira fala, para dizer que o Pará tem, só para vocês terem um exemplo, se não me engano é 96%, é exatamente isso, 96% da mandioca produzida na agricultura familiar. Você já viu uma lavoura de mandioca? Claro, no Rio Grande do Sul principalmente, E no né? Pará. No Paraná Na especialmente. cidade de Redenção, uma vez. Certa muito vez legal. eu fui à Redenção e visitei uma fazenda lá de um amigo. E ele plantava mandioca. Cara, brincadeira. Sabe o que eu queria? Ver Coisa mais num linda. dia desse, num lugar desse, essa produção, pra comer a tapioca A verdade. fresquinha, né? É muito bom, Que né? a que a gente compra é industrializada, É. né? E a Deve gente- ser diferente. E a gente fala de mandioca, mas Você tem gosta de tapioca, né? Adoro. outros nomes, né? Aipim, mexerica. Na minha terra é aipim. Né? Eu conheço por macaxeira, Macaxeira. aipim e mandioca. Tem vários nomes, na verdade, né? Mas ela é uma cultura extremamente boa para a agricultura familiar. Se a gente pensar no produtor. E todo lugar que de você planta casa, dá. O detalhe dela, por exemplo, está muito disseminada, Jô, exatamente por causa disso. Porque ela não tem, assim, na verdade, ainda uma adesão muito grande por parte dos produtores pela rentabilidade. Não é dela muito ainda. exigente também, não é uma Não. cultura exigente. Não, né? não é, mas ela tem a sua produção extremamente baseada aqui no nosso país, no norte. Né? O norte é o responsável, só para vocês terem uma ideia, quase 35% da produção de mandioca brasileira está no norte.
Depois no Nordeste, no Sul com 24%, no Sudeste com 10,5% e no Centro-Oeste com apenas 6,6%. Lá tem a mandioca brava também, aquela que não dá para comer. Aqui é para animal, não? Não dá para comer, entre aspas. É uma mandioca tóxica. A folha dela é mais falar roxa. dessa mandioca. Chama mandioca brava. Tá. Só que dá para você fazer a farinha, que ela é rica em uma substância tóxica chamada cianeto. Só que ela é altamente volátil. Quando você esquenta a mandioca, a farinha, o cianeto evapora tudo. E é uma mandioca diferente, é gostosa pra caramba. É tipo alguns peixes, né, João, que são perigosos, que se não souber prepará-los, o baiacu, né, por exemplo. Né? Toma muito cuidado. Eu não me arrisco a comer baiacu de jeito nenhum, porque é um veneno muito tóxico. Galera que está nos ouvindo agora na Baixada Santista, nós temos uma audiência muito grande lá, esse pessoal sabe muito bem, baiacu é um peixe venenoso e o cara, para limpar o baiacu, para tirar aquela glândula venenosa que ele tem que ter habilidade, porque às vezes um corte pequeno pode fazer com que parte do veneno se espalhe na carne e esse veneno é altamente tóxico, pode matar mesmo. Você sabe que uma vez eu vi, na verdade, durante uma pesca de baiacu, no litoral de Santa Catarina, alguns gatos estavam por perto e comeram os baiacus, os menorzinhos, obviamente. E depois eles estavam andando tudo meio de lado, assim, os gatos. É verdade, isso você está inventando? Não estou inventando, eu vi. Caramba! Né? Eles andando. E aí todo mundo que acabou presenciando depois esses gatos comendo baiacu deve ter pensado, bom, a toxina deve estar fazendo mal. É veneno pro gato. O gato pareciam gatos bêbados, assim. Provavelmente devem ter morrido. Eu não acompanhei o depois. Mas o durante, com absoluta certeza, isso aconteceu. Agora, se isso pode trazer um prejuízo para a vida, por exemplo, de algum animal, eu desconheço. Eu sei que é muito perigoso o veneno do baiacu, principalmente para a saúde humana. É fatal, ele atinge o sistema nervoso central, é terrível. Exatamente. É isso então, gente. Valeu, Márcio. Valeu, Márcio. Hoje com a mandioca, amanhã a gente traz mais notícias aqui para vocês. Valeu, do agro querido. brasileiro. Um abraço para você. Valeu, viu? obrigado. Tchau, até amanhã. Tchau.